Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversas com o Acaso, um podcast de Pieces of a Growing Soul. Hoje temos uma convidada muito especial. É uma das minhas melhores amigas e é uma das pessoas mais sábias que eu conheço. É Camila. Camila, apresenta-te. Olá, pronto, a Rita já colocou a expectativa muito alta. E eu estou muito agradecida de estar aqui a conversar contigo sobre todos os temas que surgirem. Na verdade, acho que serão interessantes de conversarmos. Pronto, o que é que eu posso dizer? Sim, fala-nos um bocadinho sobre ti, sobre a tua jornada de vida. Ok. Eu acho que para explicar isto bem tem que começar mesmo do início, não é? Então, bora. Sempre fui aquela criança meio irrequieta, exploradora. Eu lembro-me perfeitamente da minha mãe me dizer que eu, como todas as meninas da escola, íamos todas bonitinhas, com laços e coisas. E quando chegava ao final do dia, as mães iam buscar as filhas e voltavam elas todas com os laços e eu toda esburacada, cheia de terra, cheia de laços, já com tudo torto. E acho que isso define muito a criança que eu fui. Eu não estava ali mega preocupada com o outcome da minha exploração. Eu só ia e explorava. E acho que isso depois foi-se refletindo no geral na minha vida. Eu fui percebendo que eu gosto muito dessa exploração a fundo no que é o mundo, no que é a vida, no que são as pessoas. Em 2020 comecei o meu curso em Psicologia. Foi um processo, diria. Teve os seus altos e baixos, as suas dúvidas, as suas certezas. Mas acho que com o tempo, no meio de tudo isso, houve sempre uma crença muito certa de que eu ia juntar a Psicologia e a natureza. De alguma maneira, isso tinha que acontecer. Então isso sempre foi aquele bichinho que ficou aqui, umas vezes mais perto, outras vezes mais longe, mas ficou. E que, entretanto, se materializou na minha tese, que finalmente está entregue. E no teu projeto? E no meu projeto. Sim. Que surgiu, na verdade, um bocadinho antes do meu... Da tese. Exato, da entrega da minha tese. A tese da Camila, só para vocês saberem, a tese da Camila fala sobre banhos de floresta. Foi das coisas mais interessantes que eu já li e já vamos falar um bocadinho sobre isso. Mas conta-nos sobre o teu projeto. E surgiu precisamente desta crença tão grande de que o ser humano foi feito para estar em contacto com a natureza e a geração em que nós vivemos, e infelizmente várias das anteriores já perpetuavam este pensamento de que nos estamos a distanciar. E acho que o meu objetivo principal é mesmo trazer este regresso e relembrar às pessoas que nós fomos feitos para estar na natureza. Quero trazer este lembrete às pessoas, mas também ir buscar muito aquilo que eu aprendi no meu curso e trazer essa parte psicológica às atividades que eu conduzir. Porque acho que não há um sem o outro. E acho que a natureza tem mesmo esses benefícios psicológicos quando eles são trabalhados. E portanto acho que foi uma junção muito grande destes dois saberes que eu aprecio muito e em que acredito muito e que depois se materializaram neste pequenino projeto, pequenino grande projeto, chama-se Niam Dua, que surgiu. Eu lembro-me quando eu estava a criar o projeto, eu estava a pensar, ok, tipo, eu quero um nome pouco óbvio, mas que seja fácil para as pessoas. Fácil não é, mas é um nome, tipo, não é fácil. Sim, porque é um nome diferente. Mas é é uma bonito, é um nome sereno. Exato, eu também acho. Eu fiz uma viagem à África do Sul e nós fomos a uma lojinha que tinha vários colares com símbolos que vêm de uma tribo no Ghana. E eles tinham um conjunto de símbolos que eram os Adinkra Symbols. E cada símbolo representava uma determinada coisa. E eu, na altura, eu fiquei fascinada com aqueles colares. Nem sequer me tinha cruzado com o símbolo que deu origem ao nome do projeto. Fui pesquisar que símbolos é que existiam que estivessem relacionados com a natureza. E então encontrei o Niam Dua. Que Niam Dua significa altar de Deus ou árvore de Deus. E basicamente eles desenhavam estes símbolos perto de pequenos altares que eles faziam na natureza, onde faziam cerimónias, rituais, onde ofereciam presentes à natureza. E eu vi isto e eu pensei, é isto. Tipo, não há mais nada a dizer. Pois o símbolo não é exatamente igual, eu quis fazer algo inspirado. Mais teu. Exato. Mas o nome acho que tinha que se manter. E acho que fez todo o sentido. Precisamente porque acho que dá essa alusão a este cantinho sagrado da natureza a que nós agradecemos e nos lembramos que é aqui que nós devemos estar. Então acho que foi o nome perfeito. Namus. Exato, exatamente. E pronto, depois a partir daí foram surgindo
ideias de coisas para fazer, mais coisas virão. Mas é isso, está a crescer aos pouquinhos e acho que no seu tempo está-se a criar uma coisa bonita. Eu acho que sim, eu acho que o teu projeto é muito bonito. Tem raízes muito fiéis nele mesmo e em ti, o que é muito bonito de ver. É bonito de ver também que te empenhaste de corpo inteiro neste projeto e estou muito orgulhosa de ti e está muito bonito mesmo. E tu fazes aquelas terapias na floresta. Explica-me isso. Pronto. Que não é assim que se diz, provavelmente. É assim, existem terapias na floresta. Ok. Geralmente, a formação para tu seres terapeuta de floresta ou terapeuta de banhos de floresta envolve 3 etapas. Eu ainda só fiz a primeira. Quando é que eu vou ao banho? Pronto, é Quando é isso. que eu vou ao banho? Acho que isso também é uma coisa muito importante de esclarecer, porque Não sempre tomo que eu banho. falo, exato, sempre que eu falo em banhos de floresta, as pessoas perguntam: então mas vais para a floresta a apanhar chuva? Tipo, no outro dia um amigo disse-me que achava que nós íamos para termas, tipo aquelas termas quentes no meio da natureza, e eu tipo, não é Nós bem temos por cá aí. isso. Hã? Temos cá isso. Eu acho que sim, algures ali no centro-norte, eu acho que há ali umas. Acho que é em Leiria, se não me engano. Mas eu sei que nos Açores há muitas. Mas conta-nos o que são banhos de Pronto, floresta. então, o que é que são banhos de floresta? Não vamos apanhar chuva para a floresta. Se bem que se estiver a chover, vamos na mesma. Aproveitar o banho de floresta, ele torna-se ainda melhor. Mas pronto, o propósito não é apanhar chuva. Os banhos de floresta foram uma prática que surgiu no Japão há uns aninhos atrás. Foi mais ou menos nos anos 80. Nós é que só estamos a descobrir isto tudo agora. E basicamente a proposta é fazer uma caminhada imersiva na natureza. Caminhada essa que é lenta, ou seja, não é uma coisa de hiking, sabes? Ok. Mas caminhada imersiva em que sentido? Ou seja, o objetivo é a pessoa fazer mesmo uma caminhada lenta, consciente daquilo que está à sua volta, precisamente para esta estimulação estratégica dos sentidos. Tu, quando estás a caminhar, o objetivo ali não é tu estares a caminhar tanto pelo exercício físico da coisa, que acaba por ser um ganho secundário, mas não é tanto nesse sentido, mas é um caminhar com uma atenção que tu geralmente não tens. Percebes? O olhar para as folhas, para as árvores, para os troncos, para as texturas, tocar nas coisas. É muito giro porque muitos dos exercícios que depois são feitos durante os banhos de floresta envolvem fechar os olhos, por ser o nosso sentido principal e que às vezes inibe o funcionamento dos outros sentidos. Às vezes, ao tu estares a olhar para uma coisa, desfocas do cheiro, da textura, porque só os olhos já te dão muita informação. Ok. Então às vezes também é interessante trazer essa proposta de fechar os olhos. Mas pronto, obviamente quando estás a caminhar tens de estar abertos. com os olhos abertos. Se bem que também é muito interessante fazer a caminhada de outras perspectivas. Por exemplo, eu já fiz uma atividade onde a caminhada foi toda feita a olhar para cima. E tropeçaste quantas vezes? Nenhuma. Mentira! Mas também foi muito pequena. Ok. Foi muito pequena, mas foi muito interessante porque realmente é uma perspectiva que nós não estamos habituados a olhar quando caminhamos. E estamos a perder muita beleza que está aqui em cima. Então foi muito giro ver as coisas dessa perspectiva. Houve pessoas que até estavam a fazer do género, a olhar para a frente, mas estavam com a câmara frontal do telemóvel a apontar para cima e iam vendo, era uma versão mais segura da coisa. Ok. Eu fui na confiança e meti a cabeça para cima o caminho todo a olhar. E realmente é muito interessante porque é uma perspectiva que nós nos esquecemos de ver e que é tão bonita, não é? Então até esse ensinamento foi muito, muito especial. E acho que a natureza, quando nós permitimos que ela se torne um espelho, ela diz-nos tantas coisas sobre nós e nós conseguimos aprender tanta coisa com ela que é muito mágico ter este tipo de atividades. E acho que os banhos de floresta trazem precisamente isto, que é, através da estimulação estratégica dos sentidos, nós trabalhamos tudo aquilo que a natureza nos pode dar enquanto espelho. Há um autor que ele fala sobre os 5 caminhos através dos quais tu te podes conectar com a natureza. O nome dele é Miles Richardson. Os 5 caminhos que ele nos fala da conexão com a natureza são os sentidos, a beleza, a compaixão, o significado e a emoção. Ou seja, todos eles, de formas diferentes,
mas ao mesmo tempo interligadas, permitem essa conexão com a natureza. E quando os terapeutas ou guias fazem este tipo de atividades, devem considerar estes 5 caminhos porque eles permitem então esta conexão. Ou seja, criar atividades que estimulem estes 5 caminhos. E na altura, quando eu fiz o curso, perguntaram-me qual é que eu achava que era mais importante e eu estava ali naquela indecisão de qual é que escolhia e percebi que eles estão todos muito ligados. Ou seja, a beleza leva ao significado, o significado leva à emoção, a emoção leva à compaixão, tudo isso vem dos sentidos. Eles acabam por estar todos muito ligados e presentes durante as atividades. Isto tudo para dizer que os banhos de floresta promovem exatamente isto, esta conexão com a natureza através dos sentidos, que consequentemente leva a todos os outros caminhos. E geralmente são caminhadas mais longas, por causa desta questão de serem caminhadas conscientes, são 2, 3 horas normalmente. Porque envolve muita reflexão? Sim, também. E porque geralmente há pontos de paragem que servem precisamente para realizar atividades. Sejam elas meditações, momentos de journaling. Mas as pessoas então não vão sem nada, são sempre atividades que elas têm que ir equipadas. Equipadas em que sentido? Tipo lápis, caneta. Isso tu podes fornecer, mas geralmente eu aconselho sempre que as pessoas levem uma mochilinha, mas aí, ou seja, vai ser sempre importante, nem que seja para levar água, um agasalho, porque nunca se sabe, mas pronto, acho que ir sempre com o mínimo. Ou então criar simplesmente momentos de observação, em que tu literalmente tipo, te sentas num ponto só a observar, com uma atenção diferente daquilo que tu tens no dia-a-dia. E realmente isso depois tem efeitos muito positivos na forma como o teu corpo reage a isso, precisamente por causa dessa questão da atenção. Ou seja, nós, enquanto ser humano, o nosso cérebro, nós temos 2 tipos de atenção, que é a atenção voluntária e a atenção involuntária. E a atenção voluntária, ou seja, literalmente tu estás a olhar para ali porque tu queres, enquanto a atenção involuntária é uma coisa que naturalmente capta a tua atenção. Por exemplo, um objeto muito brilhante, tu estás a andar e automaticamente olhas. E ao estares na natureza, tu utilizas muito mais essa atenção involuntária. E isso permite-te descansar a outra inteligência voluntária que tem um leque de funcionamento muito mais pequeno. E que gera aquilo que os autores falam de fadiga atencional. Que é quando tu estás muito tempo, por exemplo, se tu estiveres muito tempo ao computador ali focada, tipo, tu sais dali e parece que fizeste uma corrida. Estás tipo esgotada e então a natureza traz-te muito esta transição para a atenção involuntária, precisamente para deixar descansar a outra. E tu sais de lá diferente nesse sentido, com uma capacidade atencional muito melhor, porque aquela atenção voluntária não foi tão trabalhada e portanto não está tão cansada. Nessas atividades, portanto nos banhos de floresta, tu meio que tens que bloquear um lado da atenção para poderes ter acesso ao outro. Ou tu consegues projetar os 2 focos, as 2 atenções numa só coisa? Eu acho que acabas por desligar essa voluntária, mas é uma coisa muito natural. Percebes? Porque a natureza é uma coisa que tu naturalmente te sentes atraído para olhar e te sentes atraído para estar perto. Há um outro autor, que é o E.O. Wilson, acho que também foi ali à volta dos anos 80, ele descreveu o que ele chamou da hipótese da biofilia. Basicamente ele explica que o ser humano tem uma necessidade inata de estar em contacto com a natureza por causa dos milhares e milhares de anos que o ser humano evoluiu na natureza. As nossas células, tipo o nosso corpo, o nosso ADN, pede natureza, percebes? Portanto, não há ninguém que não se sinta bem na natureza. Pode ser mais ou menos sensível, mas é uma coisa que atrai toda a gente. Deixar-se atrair pela natureza. Eu agora até me estava a lembrar de um exemplo, quando eu fiz o meu curso, que foi assim a primeira etapa para seres terapeuta de banhos de floresta. Estava lá uma outra rapariga, também se chamava Camila. Foi ela e o marido, e nós estávamos todos a falar um bocadinho o que é que nos tinha levado até ao curso, e o Osvaldo, que era o marido dela, disse: eu só vim porque a minha namorada gosta de fazer estas coisas e eu quis acompanhá-la. Ou seja, tipo, ele não estava mega imerso na coisa. Ele foi como se a namorada lhe tivesse dito: vamos num date jogar minigolf. Estás a ver? Foi igual. Só que foram fazer um curso juntos. E até ele, que foi meio que por arrasto, digamos assim, acabou completamente entregue. E claro que tinha resistências que nós, que já tínhamos outra predisposição, não tínhamos. Sim, ele até podia ter assim uma predisposição mais cética. Exato, e tinha. Mas
isso não deixou de fazer com que as coisas tivessem resultados nele. Ok. Ele próprio disse, eu dormi tão bem no dia do curso, e isto foi geral das pessoas todas que fizeram o curso comigo, todos nós dissemos que chegámos a casa e capotámos, porque a natureza tem muito esse poder. Tu entras num estado de relaxamento tão grande, tu chegas àquilo que eu chamo de ficar bêbado de natureza. Eu adoro ouvir dizer Não, mas... isso. mas é que é mesmo, não só tu ficas todo... Tipo, é a melhor forma que eu tenho de explicar isto. Tipo, tu chegas a casa e estás tão... Só te apetece derreter na cama e relaxar. E também há muitos estudos que mostram que a natureza também tem esse efeito específico na qualidade do sono e na duração do sono. Quando tu fazes caminhadas na natureza, principalmente se forem à tarde. Mas foi muito engraçado que todos nós comentámos isto. Então, é isso, a natureza é para toda a gente. Mas Não há... que sintomas é que esses banhos de floresta depois vão despoltar nas pessoas? Assim, acho que depende muito da tua experiência e daquilo que tu absorves da experiência. E do contexto em que o fazes. Por exemplo, há quem diga, e é verdade, que tu podes fazer um banho de floresta sozinho. Tipo, tu não precisas do guia contigo. Ok. No entanto, é diferente teres uma pessoa a guiar-te, a acompanhar-te, do que simplesmente fazeres isso sozinho. Acho que é muito mais fácil de canalizar a tua atenção, tens atividades específicas, é diferente nesse sentido. No entanto, é uma coisa acessível que qualquer pessoa consegue fazer e que tira benefícios. Mas, logicamente, esse fator também pode influenciar. Isto foi uma das coisas que eu tentei perceber na minha tese, se o efeito de grupo influencia. E acaba por influenciar porque o facto de tu estares com outras pessoas que estão ali com o mesmo propósito que tu, também ajuda no mergulho coletivo. E também pegando um bocadinho nos testemunhos que eu tive na minha tese, porque acho que falar da minha experiência é bom, mas neste momento sinto-me muito mais rica por poder falar das experiências que recebi também. Acho que traz um conjunto muito grande de emoções, gera uma data de emoções, diria, prazerosas, de alegria, relaxamento, gratidão. Gratidão foi uma das coisas que as pessoas falaram muito, porque acho que nós estamos tão habituados a estar no acelerar da cidade, nos barulhos, no tudo a acontecer ao mesmo tempo, que quando tu paras e observas, eu acho que só te dá essa sensação de gratidão, tipo, eu pude fazer isto, eu estou aqui a absorver tudo o que está à minha volta, no meu silêncio, na minha companhia. Dê-me ao luxo de encontrar uma fuga Exato. e de me deixar ir. Exato. Ok. Acho que é um gesto de autocuidado que gera essa gratidão, sem dúvida. Falaram muito em paz também, porque acho que a natureza proporciona muito isso. E harmonia, que eu achei muito interessante. As pessoas sentem-se em harmonia com a própria natureza e acho que isso só acontece quando tu permites espelhar-te nela. Eu acho que a questão do significado atribuído à natureza é muito importante e verifica-se muito. Várias pessoas me falaram sobre isso, pessoas religiosas e não religiosas, que encontraram essa espiritualidade na natureza. E eu própria defendo isso. Eu estou sempre a dizer que a natureza é a minha igreja. Tipo, como a igreja está para os cristãos, está a natureza para mim. Porque acho que é mesmo o lugar onde eu me consigo ligar mais à minha espiritualidade, àquilo que eu acredito. E percebi que isto é comum. E mesmo pessoas das mais céticas às mais religiosas, todas elas me disseram que teve um impacto muito grande na questão espiritual, que as ajudou a perceber que havia realmente uma ligação entre este mundo físico e algo superior a nós, e que também teve um papel muito importante na questão do autoconhecimento, que acho que esse é um dos melhores sintomas que a natureza nos dá, é o autoconhecimento. Eu já aprendi tanta coisa em estar simplesmente sentada na natureza a olhar à minha volta. Eu lembro-me, e até hoje, tipo, é uma coisa que o meu namorado fala. Eu tinha feito o curso há um dia e eu disse, vamos para o meio da natureza e tu vais ser a minha primeira cobaia. E eu lembro-me que nós estávamos sentados numa zona de natureza, não era assim uma coisa mega imersiva, mas era bom, era bonito, tinha os elementos todos. E eu lembro-me que ele estava sentado a observar
a natureza e eu só lhe disse, agora muda de perspectiva, tipo, ou deita-te, ou vira a cabeça para cima, põe na perspectiva que tu quiseres e percebe o quanto só esta mudança altera tudo. E ele até hoje me fala sobre isto, sobre como nos momentos em que ele está tipo, oh meu Deus, e agora o que é que vai acontecer? Ele se lembra desse movimento, bastou uma pequenina mudança para eu ver as coisas de uma forma completamente diferente e apreciar de outra forma. E ele disse que depois conseguiu exteriorizar isso para muitas outras coisas. Então acho que quando tu permites que a natureza tenha este impacto, é isto que ela revela. Tipo, nas pequeninas coisas que acontecem, seja nesta mudança de perspectiva, seja no que quer que tu encontres ao observar a natureza, são coisas que depois tu levas para o teu dia-a-dia, percebes? E a clareza que ela te dá, que ela te oferece, porque no fundo são pequenos presentes, são clarezas em caixas, entre Sem aspas. dúvida. Mas tu recebes isso como se fosse algo que tu nunca tiveste, ou quando tu recebes tu pensas, meio que um regresso a casa. Sim, acho que é um misto dos dois. Sim, acho que é um misto dos dois. Porque, lá está, por causa desta predisposição inata que nós temos associada à natureza, é impossível não sentir esse regresso a casa. Porque está no teu ADN todas as gerações anteriores a ti que viveram na natureza. Está tudo dentro de nós e as nossas células não se esquecem disso. E, portanto, é impossível não sentir esse regresso a casa quando vais à natureza. No entanto, eu quando lá vou e recebo estes pequeninos presentes, eu sinto-me tão agradecida porque a natureza é a verdadeira essência do altruísmo. Ou seja, tipo, ela dá sem nunca esperar nada em troca. Percebes? Não há ninguém menos egoísta do que a natureza. Ela não espera nada. Ela não nos cura porque espera que nós façamos o mesmo com ela. Até porque o ser humano é muito cruel com a natureza e mesmo assim ela está lá. Ela está lá a oferecer o que tem para dar. E só isso já nos ensina muito. Eu sinto que ao receber estas coisas eu sinto uma necessidade de curar a natureza em troca. E há estudos que comprovam que colocar-se em conexão com a natureza estimula esse cuidado para com o planeta. Porque claro que tu vais ter uma predisposição maior para cuidar daquilo que tu gostas, daquilo que tu estimas. Se for uma coisa irrelevante para ti, é mais difícil tu cuidares. Exato. Quando se torna uma coisa importante, tu cuidas. E eu acho que a natureza não faz isso, ela não faz essa distinção. Mas nós fazemos. Pronto, e a natureza não faz essa distinção, mas nós enquanto seres humanos fazemos. Mas acho que por isso mesmo é que se torna muito importante nós percebermos que quanto mais nos ligamos à natureza, mais esta troca é recíproca. E é isso, sei lá, eu acho que já aprendi tanta coisa sobre tempo com a natureza, por exemplo. Eu lembro-me que uma vez eu estava a entrevistar uma senhora da tese e ela estava-me a dizer que das coisas que ela mais aprendeu com a natureza foi sobre a paciência. Tipo, a natureza não tem pressa para nada. Tudo na natureza acontece exatamente quando tem de ser. Não há nada que é apressado e é por isso que ela funciona. Se as folhas das árvores caírem uma semana antes e não naquele, já não vai ser igual. Ela é perfeita porque elas caem quando têm de cair. Elas brotam da terra quando têm que o fazer. Tudo acontece exatamente no momento certo e é por isso que ela funciona no seu ecossistema perfeito. Tudo o que na natureza já não é tão perfeito foi porque o ser humano manipulou. Já não, ou seja, porque a natureza na sua plenitude, na sua essência, é perfeita. O seu ecossistema dentro das questões todas que acontecem, ela é perfeita e tudo o que acontece nela existe porque tem um motivo para existir. O bichinho que alimenta a terra que alimenta a árvore que alimenta... Há todo um ecossistema autossustentável que funciona nos tempos certos. E não dá para apressar, senão não vai funcionar. Então a natureza Quer dizer, também... dá para apressar, mas não funciona. Exato. E a prova disso são, por exemplo, os alimentos que nós comemos hoje em dia. Eles não são tão bons porque são apressados. Eles eram perfeitos quando nasciam no seu tempo. Sim, eu lembro, o meu avô, farta-se de dizer o meu avô, a minha avó, até a minha mãe, dizem-me que a fruta não sabe ao mesmo. Exatamente. Tudo o que foi manipulado pelo ser humano cortou um bocadinho da essência da natureza, mas se tu fores realmente ao fundo vais perceber que, lá está, as coisas demoravam aquele tempo que elas tinham que demorar. Percebes? E acho que nos ensina muito sobre isso. É tipo, porquê é que eu vou apressar as coisas? Elas são perfeitas porque são feitas no seu tempo. E é muito interessante pegar nestas pequeninas coisas. Por exemplo, na semana passada eu fui para Melides e nós fomos a uma fonte que tinha assim várias rochas e iam saindo água de vários pontos. E havia pontos de onde a água saía super fluida diretamente para o resto do lago. Outras tinha bué de pedras no caminho. Eu disse bué de... Uau! Tinha... Uau, disseste boeda!
tinha Que várias... cena! Ei! Não sei se devia. Ai, Mas Camila! está tudo bem. Pronto, tinha várias pedras no caminho para chegar até à água e não houve uma única pedra que impedisse de chegar à água onde ela tinha de chegar. Uhum. A água ia-se moldando, passando de uma pedra para a outra, para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Ela moldava-se, mas ela ia dar exatamente onde ela sabia que tinha de dar. E eu estava a ver aquilo, eu estava sentada e estavam os meus dois amigos sentados comigo e eles se calhar estavam só a ver uma fonte e eu a pensar nestas coisas todas na minha cabeça, a pensar que mágico isto é, que superpoder que a água tem de ser fluida a este ponto. Não há nada que se ponha à frente dela. Nada. Então é muito giro pensar sobre estas coisas. E olha, eu pergunto a ti, agora vamos aqui, qual é que foi a coisa mais interessante que tu já aprendeste com a natureza? Honestamente, tipo, ok, já falaste sobre isso e já te deram esta resposta, mas para mim é claro que a coisa mais crucial que eu tinha que aprender com a natureza foi mesmo o tempo. Dar tempo. Dar tempo ao tempo, prezar o meu tempo, ouvir o que é que o tempo tem para me dizer. E são silêncios que são bons. E muitas vezes, eu acho que uma amizade, por exemplo, sobrevive a muita coisa, mas quando a amizade sobrevive ao silêncio e quando tu vês que realmente a ligação continua igual, eu acho que isso é muito precioso. E isso não sei porquê, mas quando penso em ti, quando penso na nossa relação, eu penso na natureza. Que bonito! Ai, coisas bonitas! Não, mas penso na natureza, tipo, porque para mim é muito natural ter-te comigo. Falar sobre ti, fazer coisas contigo, falar coisas contigo, porque é tudo muito natural, não há peso, não há julgamento. Exato. Sim. É mesmo tempo. Eu acho que o melhor que a natureza me ensinou foi que o tempo tem o seu tempo, que eu tenho o meu tempo, tudo o que tem que acontecer vai acontecer. E é só esperar e fazeres o teu caminho com o cuidado que tens que fazer. Cuidado contigo, cuidado com a natureza, cuidado com quem tens à tua volta, com quem escolhes gastar a tua energia. É verdade. E até essa coisa que estavas a dizer de escolher onde é que colocas a tua energia, a natureza também faz isso. Acaba por fazer, ou seja, por exemplo, eu estou a pensar uma árvore, ela nutre-se do solo e através das suas raízes ela consegue alimentar outras árvores. E tu pensas, tipo, ela não, ou seja, ela nutre-se do solo, mas nem tudo o que ela nutre ela vai devolver às outras árvores. Ela está ali a gerir de eu tenho que me alimentar a mim enquanto alimento os outros, enquanto eu sou alimentada também. Ou seja, há toda uma troca estratégica de nutrientes. É um ciclo. Exato. E no fundo é isso, as relações funcionam assim. Nós temos aqui uma troca equilibrada de nutrientes em que eu tento nutrir-te a ti sem me esquecer de me nutrir a mim. Completamente. Ao mesmo tempo que me sinto nutrida por ti e por outras pessoas, há toda essa relação. Cada vez que eu falo, eu só percebo mais e mais e mais o quanto nós somos exatamente iguais à natureza. E isso vem precisamente de nós termos evoluído tanto tempo nela. Mas realmente tu percebes que está tudo lá. Tipo, é só olhar com atenção. E acho que os banhos de floresta convidam precisamente a isso. A tu caminhares com atenção e permitires usar a natureza como espelho. Acho que essa é a grande proposta dos banhos de floresta. Pelo menos a que eu mais identifico. E estava aqui a pensar noutras, por exemplo, a questão da permanência. Eu acho muito interessante aprender sobre permanência com a natureza, porque lá está, nada é permanente na natureza. Uma coisa é de uma forma num dia, no dia a seguir já está completamente diferente. E que bom que é assim, ela funciona assim. Ou seja, este ensinamento de está tudo bem, tipo, tudo é temporário, amanhã já vai ser diferente. Amanhã tudo vai mudar e nós vamos ter mais 1000 oportunidades para ser diferentes. Mas isso não quer dizer que seja mau. Não, é ótimo. É assustador. É assustador, mas é muito bom. Mas eu, por exemplo, nem sempre consigo ver as coisas dessa forma. Ok. Se eu estagnar, se eu me sentir estagnada, por exemplo, isso assusta-me imenso. Mas eu sei que a mudança é uma coisa que tem que acontecer e eu quero muito mudar e estar sempre a mudar. E estar estagnada assusta-me, como eu estava a dizer. Mas
Portanto, mudar assusta, mas não mudar é assusta ainda mais. É aterrorizante. Exato. E eu acho que a natureza mostra isso, não é? Ela é perfeita porque muda muito. Porque está sempre a mudar. E todas as suas fases são super importantes para a sua existência. E, por exemplo, as estações, que são assim as mudanças mais drásticas na natureza, não são mudanças de 1 dia, 2 dias. São meses. Ou seja, e acho que ela, ao mostrar essa fase longa, ela mostra mesmo, ok, nós não precisamos de mudar todos os dias, precisamos de mudar sim, mas abraçar essa mudança, abraçar o que é que vem com ela, lidar com ela, e só quando estivermos com esse processo fechado, aí entramos noutra. Percebes? Ou seja, não é uma coisa de hoje é inverno, amanhã é outono, depois é inverno. Ou seja, é uma coisa longa. É um processo mesmo. Exato, é um processo porque as mudanças são processos. E nós devemos abraçar esse processo sem ficar à espera, ok, quando é que vem a próxima? Porque eu não posso estagnar, eu não posso. Não é porque não mudamos todos os dias que estamos estagnados, não é? Mas também, lá está, num período muito longo, tu sentes essa estagnação. É o equilíbrio perfeito. Percebes? E, mais uma vez, é isto que a natureza ensina. É que quando tu começas a pensar sobre estas coisas, não há nada que tu não entendas sobre ti que não esteja refletido na natureza. É só olhar com atenção. Eu já disse isto 1000 vezes, mas é mesmo. É só olhar com atenção. Só olhar com atenção. Obrigada. Obrigada. Gostei muito desta conversa e acho que não vou ser a única. Espero que sim. Obrigada por teres vindo e por estares sempre aqui, né? Já estás quase mobília. Já és quase mobília aqui em casa. Eu sou bibelô. Vou deixar o teu Instagram, vamos partilhar tudo porque Obrigada. vamos crescer juntas. Sim, sim. Já o fazemos, mas... É verdade. Agora é só mais um passinho. Sim, porque o Nhamdua é um projeto muito necessário. As raízes que tu voluntariamente e involuntariamente acabaste por plantar no projeto, acho que são muito, muito, muito bonitas e merecem ser vistas. Portanto, vamos crescer juntas? Sim. Vamos levar toda a gente para a natureza, tu inclusive. Sim, tens que me ainda dar não banho. foste. Tens que me dar banho. Vou-te dar banho e esperemos que dê banho a muita gente. Yes. Obrigada. Obrigada eu. E foi mais um episódio deste podcast Conversas com o Acaso, com uma convidada muito especial, uma das minhas melhores amigas, a Camila Rijo. E ficamos por aqui. Choca! Está feito!